Bom dia, meus irmãos. Que a graça maravilhosa desse Rei Todo-Poderoso seja sobre as nossas vidas nesse dia. E que bom estar aqui nesse domingo, encontrar todos vocês, para juntos nós estarmos na presença desse Deus maravilhoso, desse Deus grande, forte, que é o Rei de todas as nações. Quero convidar você para esta manhã, abrir a palavra do Senhor comigo no Salmo de número 47. Um salmo que também exalta a grandeza do Senhor, a realeza do nosso Deus. Salmo 47. Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. O Salmo 47, ele nos lembra de uma verdade. O nosso Deus, Ele é Rei. Ele reina. E Ele não é apenas Rei da terra, mas Ele é Rei do universo. Imagine você, se um dia alguém te ligasse e surpreendentemente fosse alguém importante. Talvez o prefeito da cidade ou o governador, alguém que tem uma posição de destaque dentro da nossa cidade, da nossa comunidade. Imagine que essa pessoa te liga e você, surpreendido por essa ligação, fica todo orgulhoso. Porque na nossa sociedade a gente vive assim. Pessoas que se orgulham das suas amizades, dos seus contatos, se orgulham de contar que alguém importante os procurou, se orgulham de serem requisitados por alguém que tem algum nome. Nós temos isso dentro de nós, um certo orgulho, e a gente gosta de ser importante também. Então, estar ao lado de alguém importante faz com que a gente se sinta importante também. E por algum motivo a gente gosta disso. Mas a gente percebe, a gente olha para a sociedade, a gente vê gente batalhando por isso. Por posições de destaque. Pessoas que querem estar em lugares importantes para sentar do lado de alguém importante. Gente que faz de tudo para ter uma cadeira com o seu nome. Pessoas que vendem tudo que possuem, até de moral, de ética, mas eles querem um espaço, eles querem conquistar um espaço. Porque no fundo o coração humano tem esse desejo também por reinar, por governar, por estar no destaque. E o Salmo 47, ele é um dos textos, né, dentre tantos outros da palavra de Deus, que nos lembra que o ser humano, ele não é rei de nada. O ser humano, ele é governado. E ele é governado por um Deus que reina. E toda a autoridade que existe sobre a terra é uma autoridade que é cedida pelo nosso Deus. É uma autoridade que o nosso Deus, que a possui por direito, Ele compartilha para que o homem governe e para que exerça domínio sobre a terra. Mas todo o governo pertence ao nosso Deus. A nossa cidade, no dia de ontem, completou mais um ano de fundação e nós nos lembramos dela. Hoje nós teremos um tempo de intercessão pela nossa cidade. Mas eu quero que nós comecemos esse culto com a nossa mente voltada para essa verdade. De que nós temos sim governantes humanos, nós temos pessoas que regem a nossa sociedade. Mas essas pessoas, elas são todas governadas por um Deus que é grande, por um Deus que é Rei. E nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós não precisamos disputar espaço, nós não precisamos fazer nada para ficar encontrando lugar ao lado de alguém importante, porque nós temos a presença do nosso Deus, a quem nós podemos
onde nós podemos entrar, onde nós podemos estar, desfrutando da presença daquele que reina sobre tudo e sobre todos. Que privilégio maravilhoso! E eu quero convidar você então nesta manhã a exercer este privilégio, de como filho de Deus, como filha de Deus, você adorar, exaltar a esse Deus maravilhoso que é o nosso Deus, o Rei dos Reis. Fique em pé neste momento e nós vamos começar esse culto adorando ao Senhor e dizendo para Ele: Deus, obrigado por ter me salvado, obrigado porque o Senhor está neste lugar. Feche os seus olhos neste momento e vamos falar com este Deus, Rei dos Reis. Ó Deus, obrigado, Senhor. Nós te exaltamos nesta manhã e te agradecemos pelo privilégio de, como filhos do Senhor, nós desfrutarmos da tua presença. Ó Deus, nesta manhã nós reconhecemos a tua realeza. Nós reconhecemos que o Senhor é Rei dos Reis, o Senhor governa sobre todas as nações. O Senhor é aquele todo-poderoso, diante dos quais os príncipes da terra se prostram. Ó Deus, e nós também, como teus filhos, nos prostramos em adoração, em reconhecimento, queremos exaltar o teu grande e poderoso nome. Nós queremos dizer que nós te amamos, que nós confiamos no Senhor. E que este culto, ó Deus, seja um culto que exalte
o Senhor e a tua grandeza. E ó Deus, que enquanto nós te exaltamos e louvamos, que teu Espírito Santo nos encha com essa verdade. Nos enche, ó Deus, com essa certeza de que nós pertencemos a um Rei que reina, que é poderoso, que tem uma mão forte, que governa este universo todo, ó Deus, com justiça e com amor. Ó Deus, nós queremos te exaltar. Recebe a nossa adoração, Deus, e faz de nós filhos que entendem a importância, Deus, de sermos governados pelo Senhor. Nós te exaltamos nesta manhã, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Um pequeno aviso, se você é proprietário de um Uno vermelho, placa EUS 1119, por favor, vá até o seu carro que alguma coisa deve estar acontecendo lá, tá bom? Tem um texto da palavra do Senhor que eu gosto muito e com alguma frequência eu volto nele, porque eu sinto necessidade de ser lembrado dessa verdade, de que Deus, o nosso Deus é grande. Automaticamente, por nós sermos humanos e pequenos e limitados, nós temos a tendência de olhar para Deus e de alguma forma a gente joga as nossas características para Ele. E a gente transforma Deus, que é ilimitado, em algo que a gente pode medir. E um texto que me lembra que isso não é verdade, está lá em Isaías 40, e você nem precisa abrir, eu apenas quero destacar 2 versículos, que é Isaías 40, os versículos 22 e 23, que diz assim: Ele, o nosso Deus, é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso que está assentado sobre as redondezas da terra. E num outro versículo desse mesmo texto, o profeta Isaías nos convida. Ele diz: olhem para cima, olhem para as estrelas, olhem para o céu. O que vocês veem? E esse convite de olhar para cima, de olhar para as estrelas, é algo que a gente precisaria fazer com mais frequência, na minha opinião. Olhar para o céu é reconhecer que existe uma vastidão, algo que é grande, ilimitado acima de nós, e que foi criado pelo nosso Deus. Existe uma informação que quando eu aprendi, me deu um baque, assim, por entender a grandeza de Deus, que é um pouquinho sobre o universo. E essa informação eu quero compartilhar com você nesta manhã. Eu não sei se você sabe, mas fora o Sol, todas as outras estrelas que estão no céu, a mais próxima de nós, depois do Sol, a mais próxima, para você chegar nela, você precisaria entrar numa nave que viajasse na velocidade da luz, e essa viagem até a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, levaria mais de 4 anos. Viajando na velocidade da luz, que é a velocidade maior que existe, 300 mil quilômetros por segundo. Viajando nessa velocidade, você precisaria de mais de 4 anos para chegar na estrela mais próxima de nós, depois do Sol. Imagine a mais distante. Imagine a galáxia mais longe de nós. Imagine o tamanho do nosso universo. E a palavra de Deus afirma, e nós cremos com toda certeza, de que esse universo foi criado pelo nosso Deus. O nosso Deus que reina, não apenas sobre Sorocaba, não apenas sobre o Brasil, não apenas sobre todas as nações desse planeta, mas sobre todo o universo. E a próxima canção é uma oração, que nós convidamos esse Deus que governa tudo e todos, para governar a nossa vida também. Deus, reina em mim, Senhor. Se existe um Deus, se existe um Rei que eu quero que governe a minha vida, é este Deus poderoso. Se você crê da mesma forma, cante essa canção com certeza. Senhor, reina sobre a minha vida. Sobre toda a terra, tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo.
tristeza carecer, tu és para mim mais que tudo aqui. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor, reina em mim, Senhor. Que alegria saber que nós pertencemos a esse Rei. Nós vamos continuar exaltando a grandeza do Senhor. E eu convido você, se você tem algum pedido de oração, algo que você deseja colocar diante desse Deus que é grande, traga aqui ao jarro de oração. Ao final dessa canção nós teremos um tempo de intercessão. Nós oraremos por esses pedidos também. Vamos continuar declarando que o nosso Deus é grande. Grande é o nosso Deus. Grande é o Senhor e muito
Feche os seus olhos neste momento. Nós vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração. E você é convidado nesta manhã a fazer a mesma coisa, a colocar a sua vida diante desse Rei, diante desse Deus, grande Deus. Derrame o seu coração na presença do Senhor. O convite desse Deus é: venha a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu, esse Deus grande, vos aliviarei. Venha a mim. Aceite esse convite nesta manhã e coloque o seu coração na presença do Senhor. Entregue os seus impossíveis para Deus. Suas angústias nas mãos do Senhor. Nós vamos orar de maneira especial também pela vida do nosso querido Tiago Queiroz, o Tiaguinho. Nessa semana ele vai passar uma semana fora em Bauru, fazendo alguns exames. A gente vai colocar a vida dele diante do Senhor. Uma expectativa, numa preparação para colocar uma prótese. E nós queremos também apresentar a vida deste nosso querido irmão na presença do Senhor. Vamos orar juntos neste momento, apresentando as nossas vidas diante do Senhor. Deus, nós reconhecemos, Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza, Pai. O Senhor reina, Senhor. O Senhor reina sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre este país. O Senhor reina sobre toda a terra, mas o Senhor também reina sobre o céu. O Senhor reina sobre o universo, sobre toda a criação. A Tua poderosa mão cuida de tudo, ó Senhor. Todos os detalhes, nada escapa da Tua atenção. Como é bom saber que as nossas vidas também não escapam da Tua atenção. Como é bom saber que cada detalhe da nossa vida o Senhor está atento a eles. Nós queremos entregar as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor conhece os nossos conflitos. O Senhor conhece, ó Deus, as angústias, a dor que trazemos em nosso coração muitas vezes. Mas queremos entregar tudo diante do Senhor. Porque nós cremos que um Deus grande como o Senhor nos abraça, cuida de nós. E é poderoso, ó Deus, para fazer o impossível. Entregamos diante do Senhor cada pedido apresentado aqui nesse jarro de oração. E aqueles também que ainda estão no coração. Ó Deus, nós apresentamos tudo isso nas Tuas mãos. Cada pedido, cada batalha do Teu povo, ó Deus. Nós cremos que o Senhor é o Senhor dos exércitos. E que o Senhor é quem luta as nossas batalhas. E por isso nós cremos na vitória. Sabemos que o Senhor é aquele quem vence o inimigo. Por isso nós estamos protegidos, ó Deus, contra os ataques do maligno. Nós queremos colocar as nossas vidas debaixo da Tua mão poderosa, onde nós estamos seguros. Cuida da nossa família. Cuida das pessoas que amamos, Deus. Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe muito, ó Deus, em especial a vida do Tiago. Que nessa semana, Deus, em Bauru, seu coração e da sua família estejam tomados pela paz do Senhor. Que o Senhor vá à frente em cada detalhe, Deus, desses exames, de tudo que ele vai passar, ó Deus. Que o Senhor esteja à frente, ó Deus. Que a Tua vontade, ó Deus, se concretize na Tua vida, Senhor. Traz alegria para o seu coração, Deus. Nós entregamos as nossas vidas, esta igreja, cada um de nós. E nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, nosso Deus, Salvador. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. A igreja pode se assentar. Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre nós. Amém? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com o Evangelho. É sobre isso que nós temos falado aqui durante esse mês. Estão aí as nossas temáticas mensais. Domingo passado nós falamos sobre a abrangência, a motivação e o propósito dessa declaração. Vocês se lembram? De uma maneira bem simples, bem fácil para você relembrar. É só você pegar um lápis ou uma caneta e fazer essa mesma anotação que eu fiz aí na tela, você fazer na sua Bíblia também. Tudo é abrangência. Tudo faço por causa do Evangelho, que é a motivação, o amor ao Evangelho no caso. Com o fim de me tornar cooperador. E cooperador o quê? Propósito. Tudo faço por causa do Evangelho com o fim
de me tornar cooperador com Ele. E aí, hoje nós vamos então tentar refletir, conhecer um pouco a maneira por onde nós podemos começar a viver na nossa própria experiência essa declaração tão forte e tão intensa. Nessa altura do campeonato, eu sei que os irmãos já têm esse versículo decor, não é? Além do que eu já dei toda a dica aqui agora no início da mensagem, não é verdade? Então vamos todos juntos? No 3? 1, 2, 3. Beleza, é isso mesmo. Algumas versões têm o afim, com o fim, mas nós estamos usando aqui a versão atualizada. E aí mais um versículo que você agrega à sua coleção de versículos decorados, né? Agora você tem mais um versículo na ponta da língua e principalmente o desejo do coração é que esteja antes e acima de tudo no seu coração também, tá bom? Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar e vamos pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, fale conosco, assim como já tem falado, assim como já tem nos inspirado. Deus é grande. Deus é grande, gente. Enquanto eu cantava isso ali agora há pouco, eu tentava imaginar o meu tamanho diante de Deus. E quase imperceptível, quase que uma poeira. E eu fiquei pensando, como que Deus pode me tomar na mão se eu sou praticamente imperceptível aos olhos de qualquer pessoa? E aí nesse momento eu me lembrei que o Senhor me disse que foi por isso que Ele enviou o Seu Filho. Foi por isso que Ele enviou Jesus. Para não apenas nos tomar pela mão, mas para nos abraçar. À medida da estatura dEle mesmo. E é assim que Ele te acolhe, é assim que Ele te abraça. E é a partir daí que nós somos desafiados a fazermos tudo por causa do Evangelho. Deus amado, tem sido tão bom, Pai, ouvirmos a Tua voz aqui nesta manhã. Saber que o Senhor está aqui. Muito obrigado. Que nesta hora o Senhor continue falando aos nossos corações. Continue nos alimentando. Continue nos vivificando. Continue fazendo a Tua voz, ó Deus, perceptível a nós. Use, ó Deus, a minha vida agora para compartilhar a palavra com a Tua igreja. Toma, Senhor, cada coração aqui, mente, entendimento, para que, ó Deus, acima de tudo, Pai, todas as outras vozes se calem dentro de nós, ou fora de nós, para que somente a voz do Senhor seja aqui ouvida, Pai. Nós precisamos tanto do Senhor, tanto do Teu cuidado, e é por isso que nós nos submetemos agora em nome de Jesus, esperando ardentemente, ó Deus, por esta edificação que a Tua palavra promove. Faz isso, Senhor, entre nós. Nós já Te agradecemos por isso. No nome santo, bendito e glorioso do Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Meus queridos, a esse ponto das nossas reflexões dominicais, ou seja, praticamente no meio dessa série de mensagens que nós estamos compartilhando, é muito provável que você chegue à seguinte conclusão. Ok, eu já entendi o que significa fazer tudo por causa do Evangelho. Eu já entendi também que isso é importante. O que eu quero saber mesmo é por onde começar. Pegando a mensagem primeiro. É melhor desligar, viu, gente? Isso aqui vai ficar voando a mensagem inteira. Se não combinar antes, não dá certo na hora. Isso. Por onde começar? Qual que é o ponto de partida? Eu já entendi que isso é importante. Nos 2 domingos anteriores eu já entendi o que isso significa, mas, afinal de contas, por onde eu posso começar? O que de prático eu posso fazer para que isso tenha relevância na minha vida? Aí eu quero ajudá-los a responder a essa e quem sabe a outras perguntas, inclusive, contando para vocês a história de um homem, um norte-americano, filho de pastor, mas que durante um bom tempo da sua vida, principalmente na juventude, ele se mostrou um ateu, mas depois que teve uma experiência real com o Senhor Jesus, dedicou a sua vida integralmente à pregação do Evangelho e mais especificamente à obra missionária. O nome desse homem é Adoniran Judson, que não apenas entendeu
o tudo faço por causa do Evangelho, como descobriu também o por onde começar. Descobriu o fio da meada por começar. Adoniran Judson nasceu em 1788, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, e prestes a ir para o campo missionário em Myanmar, antiga Birmânia, pediu a mão de sua noiva, Anne, em casamento. E depois de 14 dias que estavam casados, eles foram para a Birmânia, e chegando ali não havia naquele local sequer um cristão. Nenhum cristão com quem eles pudessem compartilhar a sua fé. Tanto que a primeira celebração da Santa Ceia que eles fizeram ali foi apenas celebrada entre os dois. Porque não havia mais ninguém. Não havia mais nenhum cristão na Birmânia que pudesse sequer partir o pão e dividir o cálice com o casal, Adoniran e Anne. Curioso mesmo foi a maneira como Adoniran pediu a mão de sua noiva em casamento. Ele disse essencialmente essas palavras: me dê a sua mão para ir comigo para as selvas da Ásia e morrer comigo pela causa de Cristo. Proposta atraente? Meninas solteiras? Prontas? Me dê a sua mão para irmos juntos, dedicarmos as nossas vidas às selvas da Ásia, e se for preciso, morrermos lá, pela causa de Cristo. Que proposta mais atraente. Adoniran, chegando na Birmânia, conseguiu pregar o seu primeiro sermão ali, depois de 6 anos em que ele estava naquelas terras. 6 anos. O primeiro convertido que foi batizado apareceu quando ele estava ali com 7 anos de ministério e missão naquele campo. Um pastor que por esse histórico poderia ser considerado um dos mais fracassados da história, não é mesmo? Em 20 anos, durante 20 anos do seu período na Birmânia, ele traduziu a Bíblia inteirinha para o birmanês, escreveu folhetos, catecismos, gramáticas e escreveu também um dicionário birmanês que é usado inclusive até hoje. Adoniran Judson ficou viúvo 2 vezes. E durante todo o seu tempo de ministério perdeu 6 filhos. E teve que lutar intensamente com muitas enfermidades. Durante a guerra birmanesa, ele foi confundido com um espião e adivinhe, confundido por um espião, ele foi preso. E passou 2 anos encarcerado, sofrendo todas as lutas que alguém naquela condição poderia passar. Viveu 40 anos de ministério na Birmânia, e durante 40 anos ele voltou para sua terra natal apenas uma vez. Morreu e foi sepultado em solo birmanês. Qual o fruto disso tudo? Quando Adoniran Judson morreu, ele deixou na Birmânia 7.000 cristãos batizados. Quando Adoniran Judson morreu, ele deixou 63 igrejas estabelecidas. Se nós tirarmos os 7 primeiros anos que ninguém se converteu, nós poderíamos dizer tranquilamente que foram 2 novas igrejas iniciadas por ano durante o tempo que ele esteve na Birmânia. Adoniran Judson deixou um legado tão grande em Myanmar, que hoje são mais de 4 milhões de cristãos naquele lugar, onde um dia ele chegou apenas com a esposa para celebrarem a ceia do Senhor juntos. Mais de 4 milhões atualmente. Certa vez perguntaram no final já de sua vida: Adoniran, como é que você conseguiu realizar tantas coisas pelo Evangelho? Como é que você conseguiu fazer tanto? Como é que você conseguiu realizar tantas coisas, fazer tudo isso que você fez? E a resposta que ele deu foi assertiva, simples, curta, objetiva.
Quando lhe perguntaram como ele havia conseguido fazer tudo, a resposta foi: começando. Começando. Queridos, hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios, mas com uma ênfase um pouco maior no capítulo 8, porque tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando no capítulo 9. E no capítulo 8 nós encontramos um texto eloquente, cheio de exemplos da disposição que o apóstolo Paulo teve para fazer tudo pela causa do Evangelho. O versículo 1, inclusive, explica o que eu disse para vocês aqui na semana passada, sobre o fato de que esta primeira carta aos Coríntios é uma resposta que Paulo está dando a uma série de consultas que a igreja lhe fez. Então, como é que começa o capítulo 8? No que se refere? Ou seja, naquele assunto que vocês me perguntaram, eu vou passar a resposta para vocês aqui, nisso que nós conhecemos como capítulo 8. E qual era o assunto? Qual era a questão? O que foi perguntado? A pergunta dos Coríntios foi uma pergunta bem objetiva também, bem clara. Eles perguntaram a Paulo: Paulo, é o seguinte, aqui em Corinto tem uma carne muito boa, só que tem um problema. Essa carne muitas vezes também é a carne que é consagrada aos ídolos, aos deuses locais. A nossa pergunta para você, Paulo, é: nós podemos comer essa carne consagrada aos ídolos ou nós não podemos comer essa carne consagrada aos ídolos? Uma pergunta interessante, né? Uma pergunta relevante. E uma pergunta que, se adaptada, cabe numa série de perguntas que nós fazemos hoje em dia. Nós podemos comer essa carne ou não? O que você diria? Qual seria a sua resposta? Qual é a sua opinião? Aquele povo podia comer aquela carne ou não podia comer aquela carne? Para entender a resposta que Paulo deu, a gente precisa entender basicamente 3 coisas. A primeira delas é que em Corinto havia um templo imenso de adoração pagã, onde as pessoas levavam ali o animal para ser sacrificado. E o animal era, sim, oferecido aos ídolos locais, aos ídolos pagãos. Então os sacerdotes daquele templo pegavam aquele animal, sacrificavam, mas não era utilizada toda a carne do animal para o sacrifício. Apenas uma parte da carne era tirada para o sacrifício e sobrava o restante de uma carne. O que eles faziam com o restante daquela carne que sobrou? Eles vendiam. Então, era como se numa outra porta do templo existisse ali um açougue, mas um açougue da melhor qualidade. Pensa num açougue que você conhece aqui em Sorocaba, que você gosta, que tem aquela carne fresquinha, que você confia. Era o local onde se vendia a carne mais confiável em Corinto. Por quê? Porque ela era uma carne fresca. As pessoas sabiam que era ali sacrificado e o restante da carne era comercializado no próprio templo pagão. Então os cristãos pensavam assim: será que nós podemos comprar carne lá? Será que é legítimo a gente comprar carne lá? Segundo fator super importante para a gente entender, para tentar responder essa pergunta, é que tomar refeições num local tipicamente reservado à adoração pagã era algo não apenas comum, como fazia parte do dia a dia do convívio das pessoas. As pessoas se reuniam normalmente para fazer os seus piqueniques, os seus ágapes, os seus encontros, em lugares onde normalmente ídolos pagãos eram adorados. E isso representava também um símbolo de convivência relacional entre pessoas, independente se elas acreditavam naquelas divindades ou não. Então, consequentemente, essas pessoas eram vistas nesses locais públicos, fazendo as suas refeições. No entanto, esses lugares eram os mesmos lugares onde a adoração pagã era feita. E os coríntios perguntam: nós podemos sentar lá para comer também naquele lugar? Terceiro fator fundamental para a gente entender é que os sacrifícios pagãos eram atos religiosos, celebrados necessariamente em família. Os animais eram levados aos sacerdotes, os animais eram sacrificados, os animais eram oferecidos aos deuses, algumas partes eram queimadas no altar
e outras os sacerdotes tomavam para si, inclusive eles podiam até vender aquela carne que era do direito deles. E tudo que sobrava, eles devolviam para a família ofertante, que fazia um banquete e se saboreava com a parte daquela carne que havia sobrado. E os coríntios perguntam, se nós somos convidados por um pagão para comer na casa dele, e eles estiverem ali comendo a carne que o sacerdote devolveu do templo, a gente pode comer ou não? Você comeria ou não, por exemplo? Perguntas difíceis, né? Típicas de coríntios. Típica dos coríntios, porque o que eu quase disse não seria capaz de formular uma pergunta tão... Como responder a isso, gente? Paulo responde. Veja aí no capítulo 8, peço que você dê uma olhadinha na sua Bíblia, versículo 8. Paulo, de alguma forma, faz o mesmo uso da resposta que Jesus dá quando lhe fazem uma pergunta parecida com essa. Senhor, o que a gente pode comer, o que a gente não pode comer? O que foi que Jesus respondeu para essas pessoas? Aquilo que mata, aquilo que destrói, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Agora vejam o que Paulo respondeu, 8:8. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Pois nada perderemos se não comermos. E também nada ganharemos se não comermos. Entenderam? Qual que é a resposta que ele dá então? Quer comer, coma. Não quer comer, não coma. Você não vai ganhar nada com isso, não vai perder nada com isso também. Não é a comida que nos aproxima ou que nos afasta de Deus. Comendo, o máximo que você vai ganhar é alguns... Isso. 9. Vede, porém, contrastando com o versículo 8, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Opa, aí tem uma informação importante. Comer ou não comer pode não significar necessariamente nada para mim. Agora, veja se isso não pode ser motivo de pedra de tropeço para os fracos. E quem é que Paulo está chamando de fraco aqui no texto? É uma ofensa para alguém? Não. Essa expressão, os fracos, está muito relacionada a Romanos 14, quando ele fala dos nestes, que são os novos na fé. São os menos experientes, os que têm menos conhecimento da palavra. Então o fraco aqui não é uma expressão pejorativa, provocatória, não. Fraco aqui é aquele que tem uma experiência com Cristo, entre aspas, inferior ou menos experiente do que a que você tem. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Versículo 13. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne. Para quê? Para que não venha a escandalizá-lo. Está dada a resposta. O comer não acrescenta nada e o deixar de comer não acrescenta nada. Porém, porque eu faço tudo por causa do Evangelho, eu creio que se isso for motivo de escândalo e de pedra de tropeço para alguém, então eu nunca mais comerei carne. É o que Paulo está dizendo. Alguém que está disposto a fazer tudo por causa do Evangelho. Voltando à pergunta inicial. Por onde começar? Como diria a dona Irã Judson? Começando. Então, consequentemente, queridos, não existem aqui 50 passos para você fazer tudo por causa do Evangelho. Na verdade, eu poderia até elencar aqui. A Bíblia dá muita sugestão para a gente. Eu poderia escolher 50 passos, 50 dicas, 50 coisas, 50 atributos, 50. Mas isso iria, além de enfadar você e a mim, isso iria roubar da gente o que é mais importante depois que a gente ouve uma mensagem, que é praticar. Então eu quero dizer para vocês que embora eu pudesse citar aqui 50 coisas que nós poderíamos fazer por causa do Evangelho, eu quero resumi-las apenas a 2 coisas que o texto nos mostra, mais precisamente no capítulo 8. Por onde começar? Primeiro, eu preciso começar com uma postura completamente humilde no que diz respeito ao relacionamento com as outras pessoas.
E aqui eu estou usando a humildade no sentido que o capítulo 8 nos mostra, que é a humildade necessariamente voltada para aquele que não é discípulo de Jesus, ou está começando. Eu não estou dizendo aqui a humildade como uma característica genérica do discípulo de Jesus. Eu estou dizendo a humildade, não estou dizendo a humildade da roupa que você usa, eu não estou dizendo a humildade da comida que você come, eu não estou dizendo a humildade do status que você tem na sociedade, eu estou me referindo e me restringindo inteiramente àquilo que o capítulo 8 restringe. O meu relacionamento com aquele que tem uma experiência com Cristo menor do que a minha. Qual é a postura que eu devo assumir com Ele? E por que isso é importante, queridos? Porque nós precisamos compreender a cada dia que nós, embora conheçamos a verdade, nós não somos detentores dela. Nós não podemos nos colocar, portanto, como donos do saber. Nos 3 primeiros versículos do capítulo 8, Paulo diz exatamente isso. Nós não somos os donos da verdade, ainda que conheçamos a verdade. Ele diz nos 3 primeiros versículos do capítulo 8, que nós não devemos nos vangloriar pelo saber, porque o saber por si só aliena, mas o amor edifica. E talvez o apóstolo Paulo tenha emprestado essa expressão do profeta Jeremias. Porque se você abrir a sua palavra, a palavra de Deus, em Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, você vai encontrar a seguinte expressão do profeta. Não glorie-se o forte na sua muita força. Não glorie-se o sábio na sua muita sabedoria. Não glorie-se por qualquer outro motivo. Mas se você tiver que se gloriar, glorie-se por conhecer o Senhor e saber que Ele é Deus. Então, quando eu quero fazer tudo por causa do Evangelho, começo a pensar, por onde eu começo isso? Eu preciso entender qual deve ser a minha postura diante das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E ter humildade para reconhecer que foi a graça de Cristo que me alcançou e que não há nada em mim mesmo que possa convencer alguém de se tornar discípulo de Jesus como eu sou. Sabe por que isso é importante, queridos? Porque simplesmente existem muitas pessoas que não têm o menor interesse pelo Evangelho, porque estão saturadas da arrogância daqueles que dizem tê-lo. Muitas pessoas não querem saber do Evangelho. Se você chegar para ela para falar do Evangelho, elas se vão mostrar absolutamente fechadas. Sabe por quê? Porque elas se cansaram de conviver com evangélicos que se colocam como dono da verdade e julgam as pessoas e se põem como maior do que os outros e se colocam numa postura tão superior que a pessoa olha e diz assim, bom, eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar. Então, já que eu nunca vou conseguir chegar nesse patamar, eu não vou nem tentar. Para muitas pessoas, evangélico é aquele que é o dono da verdade, é aquele que é o dono do saber, é aquele que está sobre tudo e sobre todos, é aquele que não erra, é aquele que não pode me ver, que já vai dar uma lição de moral. E isso tem, infelizmente, afastado tanta gente do Evangelho. Mas Paulo está dizendo assim, olha, não se ensoberbeçam por causa do saber. O saber por si só aliena. Mas o amor edifica. E aí, 1 Coríntios 8:13, quando ele diz que nunca mais vai comer carne, tem tudo a ver com 1 Coríntios 9:22. Quando ele diz assim, eu fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar alguns. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, liberdade não é a liberdade que eu tenho para dizer sim para tudo que eu quero. Liberdade é exatamente o contrário. Liberdade é a possibilidade que você tem de dizer não àquilo que você sabe que não edifica. Muda o conceito de liberdade, não muda? Tem gente que pensa que liberdade é poder dizer sim para tudo. Então eu digo sim para o meu vício, eu digo sim para a bebida, eu digo sim para a promiscuidade, eu digo sim, 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 porque eu tenho liberdade. Para com esse negócio de igreja, que fica escravizando, que fica oprimindo. Eu quero ter liberdade para dizer sim para a luxúria.
pensando que isso é liberdade. Liberdade é o contrário. Liberdade é a capacidade de você dizer não. Eu poderia me envolver com a luxúria, mas em Cristo Jesus eu tenho a liberdade para dizer não. Eu poderia, sim, ter um vício. Eu poderia. Mas eu tenho liberdade em Cristo para dizer não. É isso que é liberdade. Agora, tem algumas coisas que a minha consciência me permite muito bem fazer. Mas até que ponto aquilo que a minha consciência permite fazer tem servido como escândalo e pedra de tropeço para os demais? É isso que Paulo está ensinando, desse trato humilde que a gente precisa ter com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Porque tem coisas que podem ser muito bem resolvidas para mim. Mas se eu sei que é pedra de escândalo para você, que é motivo de tropeço para você, então por que eu vou fazer? Para te afastar? Ontem mesmo eu reencontrei um amigo de longa data, que convivia há muito tempo com uma pessoa numa comunidade onde fui pastor, que tinha por hábito o reclamar. Ele era um reclamão, ele é até hoje, um reclamão. E mais especificamente reclamão da vida, reclamão de tudo, reclamão inclusive da igreja. E ele tinha um ministério na igreja, era o ministério da reclamação. Então tudo que acontecia na igreja ele reclamava. E ele ficava na cabeça desse amigo que eu reencontrei ontem reclamando o tempo inteiro. Só que tem um detalhe. Para a consciência do ministro reclamão, isso não faz a menor diferença. Só que tem um detalhe. O reclamão está hoje lá na igreja com os 2 filhos dele. E esse amigo que eu encontrei ontem está afastado, com as 2 filhas fora da igreja, quase perdendo o casamento. Então, se tem coisa que é legal, você administra bem, lembre-se de como você deve se portar com os outros. E eu diria que o exemplo que mais ilustra isso, eu creio que se existisse na época de Paulo, ele teria colocado aqui em Coríntios. Eu creio que o maior exemplo, o exemplo mais atual que a gente pode trazer para isso é o exemplo das redes sociais, né? Às vezes tem algumas postagens nas redes sociais que não ferem a minha consciência. Mas será que não estão ferindo a consciência de outros? Será que não estão escandalizando pessoas? Será que não estão se tornando pedra de tropeço para alguém? Ok, para mim aquela foto eu tirei, eu assumo, não me escandaliza, eu vou lá, o Face é meu, eu posto o que eu quero. É isso que 1 Coríntios 9 ensina para a gente? Ah, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Parabéns, Deus te abençoe. Não estou dizendo que você vai para o inferno por causa disso. O que eu estou dizendo é, será que alguém que vai ver aquela postagem vai se escandalizar? Será que aquilo vai servir de pedra de tropeço? Será que aquilo vai afastar alguém da fé? Então aí a gente começa a pensar melhor. O que eu posto? O que eu tenho feito? Como que tem sido minha vida? Então, em primeiro lugar, eu começo por aqui. Eu preciso entender que as pessoas que não conhecem o Evangelho, ou conhecem menos do que eu, precisam da minha colaboração, da minha postura humilde de dizer, ok, isso para mim não é problema nenhum, eu me faço fraco para ganhar os fracos, com o fim de alcançar os fracos, para que o nome do Senhor seja glorificado também na vida dos fracos. Porque em Cristo Jesus eu tenho liberdade para dizer não para tudo que for, ainda que seja por amor ao fraco. Porque se eu não consigo abrir mão de alguma coisa em nome do fraco, meu irmão, essa coisa já te dominou. Se hoje você não consegue abrir mão de alguma coisa em nome de um fraco, lamento te informar, isso já te dominou. Você precisa de ajuda. Segundo, eu disse que são só 2 coisas. Primeiro, eu preciso ter humildade no relacionamento com as pessoas, mas eu preciso ter também uma convicção muito profunda do meu relacionamento com o Senhor. Vejam o versículo 6. Nos versículos 4 e 5 ele está dizendo dos outros deuses, muitos senhores, que as pessoas buscam. Uma realidade muito parecida com a nossa hoje. Você anda aí pelas ruas da cidade, você encontra lojas oferecendo uma quantidade enorme de deuses. Deuses que em religiões diferentes têm até nomes diferentes, mas são os mesmos. Justamente para enganar, para ludibriar. Mas no versículo 6, Paulo está dizendo assim, todavia,
contrapondo a presença de tantos deuses que existem entre nós. Todavia, para nós, há um só Deus, um só Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. E nós também somos e existimos por Ele. Será que nós temos a plena convicção de quem servimos? Da declaração de Paulo quando escreve aos Filipenses, declaração essa que foi depois parafraseada para a letra de um hino, quando ele diz, eu sei em quem tenho crido, e estou certo, seguro, de que aquele em quem tenho crido guardará o meu tesouro, guardará o meu depósito até aquele dia. Então, eu começo fazendo tudo pelo Evangelho, entendendo como deve ser o meu relacionamento com as pessoas a quem Cristo ama, mas como deve ser o meu relacionamento também com Deus, que não é um entre outros. Ele é totalmente outro. Incomparável. Artigos indefinidos são pequenos demais para se referir a Deus. Porque Ele é o Senhor. E quando eu tenho a convicção de quem eu tenho crido, eu chamo alguém sim para dizer, vamos comigo morrer nas selvas da Ásia. Vamos dedicar e consagrar sim a vida para fazer tudo por causa do Evangelho. Vamos colocar a nossa vida e o nosso coração sim, para que o tudo de Deus se manifeste e se revele nas nossas vidas. A pergunta que fizeram a Adonira Judson é a mesma pergunta que nós fazemos hoje para nós, nesta manhã. Por onde começar? Como começar? E a resposta que ele deu é a mesma resposta que nós também podemos oferecer. Começando. Eu quero mostrar um vídeo para vocês agora, que é bastante interessante e chama bastante a minha atenção. Não é um vídeo daqueles rápidos que a gente passa aqui, mas é um vídeo que merece alguns minutos da sua atenção. Porque muitas vezes nós perguntamos assim, o que é que as pessoas que estão à nossa volta pensam? O que é que as pessoas que estão à nossa volta pensam sobre nós, sobre Jesus, sobre o reino, sobre a igreja? Pastor, o senhor está um mês inteiro falando que a gente precisa fazer tudo por causa do Evangelho. Será que é tanto assim mesmo? Será que o mundo precisa tanto assim mesmo quanto o Senhor está falando? Esse vídeo que vocês verão, ele foi gravado no Brasil, no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, uma das mais importantes capitais da federação. E eu peço que você ouça com muita atenção e pense no desafio que nós como igreja temos em mãos. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. Cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos
Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito no sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estávamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Mas eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque tinha cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição, mas a comunhão de pessoas. Porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus. E por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar, porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão no meu viver, assim. Um profeta aí, não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão pra mim é aquela pessoa fiel, que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre relacionado, ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então para mim isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre diz, é o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é a enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo para catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas para dizer que aquilo é verdade, para aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. A casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Cara, é uma pessoa normal, um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Uma pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fácil. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal, como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas.
é um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio a igreja. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí para roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acaba fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara. Tudo que eu faço envolve ele. Tudo que eu penso é primeiro ele. Tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus, para mim, é um modelo universal. Um filósofo muito bacana. Uma válvula de escape para muitos. Uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha. E, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe? Me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito, muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas. Acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa. Gosto bastante. Temos campo? Ou só na Birmânia? Essas pessoas representam muitos amigos nossos. Essas pessoas representam muita gente que trabalha com a gente, que estuda, que senta na carteira ao lado. Essas pessoas representam pessoas da nossa família, que pensam assim. E nós perguntamos, por onde começar? Começando. E o tempo já passou, gente. A hora não é agora. O tempo já passou. A Igreja de Cristo precisa se levantar urgentemente nessa terra chamada Brasil. Para levar para a gente que olha para o cristão, para a Bíblia, para Jesus, desta forma. E isso começa quando a gente sabe se relacionar com eles. Não sendo motivo de escândalo para eles, mas isso também começa quando nós entendemos quem é o nosso Deus. E diante desse único e poderoso Deus nós dizemos, Senhor, toma o meu coração. Toma o meu ser, tome a minha vida. Usa-me. E me ajude a começar. Porque só tem um jeito de fazer tudo pelo Evangelho, gente. Fazendo. Adoniran e Anne, tomando uma santa ceia juntos, para depois de um século, mais de 4 milhões de pessoas seguirem esse único Deus vivo e verdadeiro.
Por isso eu convido você para se colocar em pé mais uma vez, para a gente fazer dessa última canção nosso canto de consagração a Deus. Dizendo ao Senhor que tudo que há em nós existe para adorar a Deus. Tudo que há em nós existe para reconhecer a grandeza de Deus. Senhor, toma o meu coração e a minha alma para que eu consiga viver a intensidade do tudo fazer pelo Evangelho no nome de Jesus. Faça desse cântico a sua oração, meu irmão, minha irmã, de consagração para fazer a diferença. Eu creio que se essa entrevista fosse feita em Sorocaba, o resultado não teria sido diferente. Temos campo, gente. E é preciso começar. Vamos orar, meus irmãos. Dê a mão àquele que está ao seu lado. Nós vamos interceder juntos agora, em unidade de pensamento, de propósito, de intenção, de coração. Nós vamos interceder pela nossa vida como discípulos de Jesus. Ah, irmãos, como temos campo. A seara continua grande, os trabalhadores continuam poucos. Vamos pedir ao Senhor que faça de nós discípulos autênticos,
Gente disposta a fazer tudo pela causa do Evangelho. Gente que sabe compreender a necessidade do próximo e trata-o com humildade, com amor, não se ensoberbecendo pelo saber, mas se compadecendo pelo saber. O amor é que edifica. Senhor, leva-nos a um relacionamento cada vez mais íntimo, sincero e profundo com o Senhor. Mesmo em meio a tantos deuses que as pessoas têm buscado. Mas, ó Deus, nós sabemos em quem temos crido. E estamos certos, ó Pai, de que o Senhor é poderoso e guardará, ó Deus, o nosso tesouro, o nosso depósito, até aquele grande e maravilhoso dia. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja aqui reunida, Senhor. Ó Deus, como nós precisamos desse ímpeto do Espírito Santo para começar, Pai. A única maneira de fazer tudo pelo Evangelho é começar fazendo, Senhor. E nós queremos que o Senhor mova isso no nosso coração, para que o nosso testemunho na sociedade seja mais íntegro, para que o nosso proceder com o incrédulo seja mais compassivo, para que a nossa vida, ó Pai, diante do Senhor seja piedosa, justa, coerente, Deus. Livre, Pai, de tudo aquilo que não Te agrada, das cadeias que tentam nos prender. Deus, em nome de Jesus, revigora-nos nesta manhã. E leva-nos, ó Pai, em direção daqueles que estão perdidos. Pensando, ó Pai, como muitos desses que nós ouvimos aqui agora. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Que Sorocaba, Pai, conheça a luz do Evangelho pela nossa vida e pela nossa boca. Pai, nós queremos também, ó Deus, colocar a vida dessa cidade nas Tuas mãos, Pai. Ontem foi aniversário dessa cidade, Deus. Nós queremos consagrá-la ao Senhor, Pai. Queremos interceder por aqueles que nos governam aqui, Deus. Queremos interceder pela vida do prefeito, dos vereadores, dos deputados da cidade. Queremos interceder, ó Deus, pelos juízes, pelos homens da lei, pelas polícias da nossa cidade. Queremos interceder, Pai, pelos médicos, por aqueles que têm dedicado a sua vida, Pai, ao cuidado do povo dessa cidade, pelos professores e professoras das escolas. Queremos interceder por aqueles que vivem à margem da sociedade, andarilhos, mendigos, homens e mulheres de rua, pessoas, ó Deus, tão perto aqui da nossa igreja, inclusive, que têm dedicado a sua vida à prostituição, gente que tem se dedicado às drogas. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pela paz. Oramos pela paz de Sorocaba, Senhor. Porque sabemos que na Tua paz, ó Deus, há justiça. Na Tua paz há amor. Na Tua paz há retidão. Então, Deus, o único pedido que fazemos a Ti nesta manhã, em relação à nossa cidade, Pai, é pela paz. Que haja paz dentro desses muros, ó Deus. E que, ó Deus, o Teu povo nessa cidade seja sal da terra, luz do mundo. Não escandalize o Evangelho. Não envergonhe o Evangelho. Não seja pedra de tropeço para o Evangelho. Não, Pai. Que o Teu Evangelho, que o Teu povo nessa cidade seja o povo do Evangelho. Seja o povo da luz, da verdade, do caminho que é Jesus. Apontando para muitas pessoas que todos os dias perdem a vida nessa cidade, porque ainda não conheceram o Senhor Jesus. Tem misericórdia, Pai. Nós consagramos a Tua igreja dentro dessa cidade, o Teu povo. Porque a Tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós cremos nisso, Pai, e por isso oramos no nome glorioso, bendito, eterno e santo de Jesus. Amém. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e insondável do nosso amado e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação e o ímpeto do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre vós permaneçam, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus por isso. Quero convidar você para se sentar. Preciso de mais 2 minutinhos da sua atenção. Queridos, temos aqui na tela alguns lembretes. Lembrar que hoje é o prazo final
para os casais que participaram do primeiro encontro, participarem do reencontro, que será no sábado que vem, inclusive dando o nome e também fazendo o pagamento, tá bom? Para o Martins e a Tânia, estão aí à disposição para isso também. Hoje à noite, queridos, nós teremos aqui na igreja a entrega, um momento de gratidão pela conclusão dos cursos de finanças, o CRAW. Então hoje no culto nós teremos esse momento de gratidão, de louvor a Deus pela vida desses irmãos que concluíram o seu curso. Dizer que logo após esse momento nós teremos a escola discipuladora, lembrando duas coisas. Primeiro, que a classe de membresia já está em andamento. Se você que ainda não é membro da igreja, mas gostaria de ser, fazendo a sua profissão de fé, se batizando ou se transferindo, venha participar da classe de membresia. Hoje o professor será o presbítero Marcelo. Venha, tire mais informações, eu tenho certeza que será uma bênção para você. Segundo, terminado esse momento, procure imediatamente a sua classe, para a gente ganhar bastante tempo de edificação e conhecimento da palavra de Deus, e aí, consequentemente, também desocupando o templo, porque nesse espaço funciona também uma sala de aula, para que os irmãos que aqui permanecem, ou seja, a classe de casais, nós também possamos começar aqui a nossa aula. Uma outra notícia muito importante para a igreja, é que nós temos aqui na nossa igreja um irmão, engenheiro agrônomo, que é o Rui, esposo da Edivane. E o Rui procurou o conselho recentemente, trazendo um projeto, uma iniciativa de uma parceria com a igreja, nos seguintes termos. Ele está oferecendo todo o know-how que ele tem nessa área, para oferecer aos interessados um curso específico de jardinagem. E a parceria está no fato de que as aulas práticas deste curso serão realizadas na chácara da igreja, visando as melhorias da chácara da igreja. Melhorias no paisagismo, na decoração, na chácara. É uma parceria muito abençoada, com custo zero para a chácara e com custo zero para quem participa do curso também. Então você que gosta de pôr a mão na terra, quer conhecer um pouco mais tecnicamente isso, o curso será ministrado aos sábados de manhã, aqui na igreja, a partir do primeiro sábado de setembro. Você vai procurar a secretaria da igreja durante a semana para fazer a sua inscrição. Não tem nenhum custo e as aulas práticas você vai abençoar a chácara, ajudando-nos lá naquela área verde da chácara que está precisando de bastante cuidados. E nós temos entre nós pessoas que fazem isso. E quem dera nós temos aí uma turma inteira fazendo isso. Será uma bênção maior ainda. Por último, Edu, tudo ok? Quero mostrar para os irmãos aqui, para a gente terminar esse momento, que já está disponível já, talvez há algumas semanas, o site da igreja. É um novo site, ele foi totalmente reformulado, que é o ipcalvario.org.br. Inclusive agora nós unificamos no mesmo site a transmissão ao vivo dos cultos. Então, como vocês podem perceber no alto à direita de vocês, né? Assista os cultos ao vivo. Então você entrou no site da igreja, clicando ali, e imediatamente você vai direto para o site que tem os cultos ao vivo. O único cuidado, às vezes as pessoas procuram, né? Quem assiste o culto ao vivo, se você abrir lá a página, ele começa a mostrar o último culto que foi gravado. Então é preciso você clicar lá, ao vivo. E aí você vai assistir o que está acontecendo aqui ao vivo. Tá bom? Então está tudo unificado aqui. Temos ali um banner do aniversário da nossa igreja que foi essa semana. E aqui do lado direito de vocês a possibilidade de você fazer ou atualizar o seu cadastro. Então quando você clica ali, você tem a oportunidade de colocar os seus dados e nós vamos receber também os seus dados. Sobe para mim, por favor. Nós não vamos entrar em todas as abas agora, porque eu quero que você conheça também. Olha lá, a série Tudo Faço por Causa do Evangelho, assista ao vivo, o desafio da leitura de Coríntios, como vocês viram ali, os temas dominicais aqui embaixo. Está precisando de oração? Clicou ali, sobe um pouquinho. Acho que desce então, né? Isso, ali ó. Está vendo o quadrinho azul? Pedido de oração? Clicou ali, você escreve seu pedido de oração. Recomende para amigos. Tem um pedido de oração, manda lá pelo site. Nós nos comprometemos a receber e repassar e orar imediatamente por essas causas. Disque Paz, as classes que a escola discipuladora oferece também. Pode descer mais um pouquinho. Aniversário da igreja, o vídeo da família que eu publiquei. Pode mais. Aqui o encontro dos casais. Nós vamos ter o ano que vem com as informações. A maneira de você fazer inclusive a sua inscrição. Eu gostaria de fazer a inscrição, mas não dá tempo de encontrar o pessoal. Você pode fazer via site também. E por fim, lá no finalzinho, mostrar para vocês. Está aí, Edu, a fanpage? Está carregando. Tem internet, vocês sabem como é que funciona, né?
Então tem uma fanpage também da igreja, e as pessoas têm perguntado qual que é a diferença do grupo fechado do Calvário no Face e a fanpage. A fanpage é de uso público, quanto mais pessoas acessarem é melhor, quanto mais curtidas nós tivermos melhor, é para você divulgar para os seus amigos, tudo que acontece na igreja. O grupo fechado ele é mais restrito. Então algum pedido de oração, algum recado de interesse interno, alguma coisa mais voltada para a vida interna da comunidade, tá bom? Onde nós não vamos expor isso abertamente numa rede social, mas sim fica protegido pela privacidade do grupo. É isso, né, Edu? É você mesmo, Edu? Esse é o Edu, viu, gente? Um novo homem. Gente, bom domingo, que Deus abençoe a todos. Uma aula abençoada na presença do Senhor. Acessem o site, curtam a fanpage.